Boa noite, amigos da TV Jatinã. Estamos aqui com o programa Virou Notícia e contamos com a presença do juiz eleitoral de Belém São Francisco, Dr. Bruno Campos. Vamos conversar sobre revisão biométrica. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os espectadores da TV Jatinã. É um prazer enorme estar aqui nessa emissora. Aproveito para saudar também as pessoas de Fabiana e de Elizabeth, quanto à direção da TV Jatinã. Obrigado, doutor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, ok? Fiquem ligados. Eu gosto muito de brincar naquela outra escola, eu gosto muito das professoras, dos meus colegas, e eu já sonho essa daqui pronta. Eu na aula de balé, na aula de computação, vou para o ginásio, na aula de esportes. Queria muito que já tivesse construída, mas ainda não está, mas eu vou esperar. Um dia fica pronto. Quero muito estudar nessa nova escola, que eu sonho com ela pronta. Quando eu crescer, eu quero ser médica para cuidar das pessoas. E eu quero muito estudar nessa nova escola. Olá, estamos aqui na Casa e Companhia, a maior rede de lojas do Vale de São Francisco. São mais de 9.000 itens para a sua casa. Aqui na Casa e Companhia você encontra as melhores marcas do país. Venha conhecer uma das nossas lojas, matriz em Belém de São Francisco, filiais em Itacuruba, Floresta, Canudos e Uauá, na Bahia. Ih, olha o fogo! Fraquinho! E depois sobra pra mim. Ih, tá acabando. Esse gás é fogo, ou melhor, não é mais, né? Ei, o que é isso? Ah, que serviço rápido! Esse é bom, hein? É, na Supergás Brás eu posso confiar. Uma equipe treinada entrega o gás rapidinho e faz a instalação com toda a segurança. E modéstia à parte, mandamos bem na cozinha, né, parceiro? Só que todo o crédito do jantar vai pra dona Joana. É mole! Supergás Brás. Ligou, chegou. Olha, é uma enorme satisfação hoje estar fazendo parte da FACESF, né? Que nos apresentou uma estrutura física de primeira qualidade, comparativamente com as demais existentes na região. Nós fomos apresentados agora há pouco aqui a um corpo docente extremamente qualificado, juristas de um modo geral, que irão nos apresentar o direito, o conteúdo do direito, a formação do direito,
fazendo com que nós futuramente possamos ser profissionais habilitados pela OAB, o que, portanto, fez com que eu fizesse a opção de estar fazendo parte hoje da FACESF, para que futuramente eu possa não só ingressar no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, com a formação que me for apresentada, ter a condição de estar promovendo um bom serviço na área jurídica para a região do São Francisco, para a população de um modo geral. A escolha pela universidade foi pelo próprio respaldo que o curso tem e a própria universidade tem, né? A biblioteca, já ouvi falar muito bem da biblioteca. FACESF 10 anos. Nosso maior patrimônio é você. Boa noite, estamos de volta com o Virou Notícia e vamos conversar com o juiz eleitoral de Belém de São Francisco, o doutor Bruno Campos. Doutor, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como está sendo sua experiência como juiz eleitoral de Belém de São Francisco e Itacuruba, né? É isso? Isso. Veja bem, Márcio, eu estou aqui em Belém de São Francisco desde 2 de março do corrente ano. De lá para cá são cerca de 7 meses que eu assumi como juiz de direito da comarca de Belém de São Francisco, que abrange o município de Itacuruba. Eu cumulo nesse período o cargo de juiz eleitoral, que é justamente da 73ª zona, que inclui os municípios de Belém do São Francisco e Itacuruba. Desde março até a presente data, eu tenho me deparado com diversos desafios. Temos um acervo muito grande na comarca, temos mais de 4.000 processos no fórum, e além desses processos que são das variadas espécies, como criminais, como cíveis, tributários, etc., tenho também essa preocupação eleitoral. E mesmo que nós estejamos passando por um período eleitoral, tendo em vista que a eleição foi em 2016 e só haverá nova eleição em 2018, os desafios permanecem. Certo, doutor. Veja bem, com relação à revisão biométrica no município de Belém de São Francisco, como anda o processo? Como estamos com esse processo? Veja bem, Márcio. Em Belém de São Francisco, iniciamos o recadastramento biométrico em fevereiro, ou seja, antes mesmo de eu assumir a comarca, já estava vigente o recadastramento. Em Itacuruba, iniciou alguns meses depois, iniciou em junho. Do início até a presente data, eu tenho uma preocupação muito grande, porque um percentual de eleitores baixo foi até o fórum fazer o recadastramento. Apesar de termos números que podem parecer expressivos, tendo em vista que aqui em Belém de São Francisco 58% do eleitorado já foi recadastrado, é necessário olharmos por outro prisma. É necessário olharmos que faltam ainda cerca de 42% aqui em Belém de São Francisco. Isso, em termos de eleitores, representa cerca de 9.000 eleitores recadastrados aqui em Belém de São Francisco, mas tomando como parâmetro que aqui em Belém de São Francisco temos um eleitorado de cerca de 15.000 eleitores, faltam 6.000 eleitores. Essa é uma preocupação que eu tenho, e é interessante você fazer essa pergunta, porque são 6.000 pessoas que precisam se dirigir até o Fórum de Belém do São Francisco. Isso é um número muito grande. Em Itacuruba, a situação também é um pouco dramática, porque apesar de Itacuruba ter uma população muito menor, tem cerca de 5.000 habitantes, sendo que 4.500 são eleitores, temos um percentual de 78%, o que significa que também um percentual de eleitores falta se dirigir até o fórum. Em se tratando de Itacuruba, nós conseguimos um ponto de atendimento que funciona lá. Esse posto funciona na Secretaria de Educação, próximo, junto ao cartório, junto aos prédios públicos lá, e que a pessoa pode se dirigir e fazer também o recadastramento. Mas, volto a dizer, existe um número grande de pessoas que ainda precisam se dirigir e fazer o seu próprio recadastramento. Certo, doutor, certo. Me diga uma coisa, doutor. Se o município de Belém ou Itacuruba, que o senhor representa como juiz eleitoral, não conseguir atingir essa meta estipulada pela Justiça Eleitoral, quais são os prejuízos que o município vai sofrer se não chegar a essa meta? Olha só, Márcio, existem vários critérios utilizados pelo governo federal e pelo governo estadual que tomam como parâmetro algum número.
E que número seria esse? A gente toma como parâmetro sempre o número de eleitores. O que é que eu quero dizer com isso? O número de eleitores reflete diretamente o valor que é recebido por estados e por municípios, decorrente de repasse da União para os estados e dos estados para os municípios. O que é que isso quer dizer? Estamos em uma situação de crise atualmente, em que é muito comum ligarmos à TV e vermos diversos jornalistas e diversos políticos falarem que existem poucos recursos financeiros a serem aplicados nas verbas públicas. Se a gente pensar que é possível haver uma diminuição, vamos tomar como parâmetro Belém do São Francisco. Belém do São Francisco é um dentre 5.570 municípios no país. É um município que possui cerca de 20 mil habitantes. Existe um repasse por parte do governo federal, existe um repasse por parte do governo estadual, e isso obedece critérios que tomam como parâmetro o número de eleitores, que são justamente os cidadãos. A partir do momento que esse número reduz, a conta é lógica. Inevitavelmente, o valor a ser recebido pelo Poder Executivo e, obviamente, repassado, inclusive, para o Poder Legislativo, vai ser menor. Por isso a preocupação. Então quer dizer que, na prática, o maior prejuízo para o município será o prejuízo financeiro. Seria menos repasses de dinheiro público para o município. Sim. Em se tratando de administração pública, é necessário percebermos que tudo vai estar vinculado à questão financeira, à questão de números. É com a questão financeira que se traduz em hospitais, que se traduz em escolas, que se traduz em ruas calçadas, ruas asfaltadas. Então, são números, são valores que o gestor administra e, com isso, pode repassar à população através de obras. A partir do momento que temos uma situação em que o município recebe o número X e, havendo um decréscimo do número de eleitores, passará a receber um valor menor, inevitavelmente haverá uma redução desses serviços públicos. Por isso a preocupação. Não é possível, nesse momento, mensurarmos. Eu, como juiz de Belém de São Francisco, você como jornalista ou qualquer outra pessoa. Numericamente, nesse momento, não podemos mensurar. Mas é necessário esclarecer que esse cálculo é feito e, obviamente, havendo decréscimo de eleitores, ocorrerá um decréscimo do repasse para o município de Belém do São Francisco, e, havendo esse decréscimo, inevitavelmente vai refletir indiretamente o cidadão. Vai refletir o cidadão em sua residência, questão de esgoto, questão de calçamento. Obras públicas. Obras públicas no geral. Bom, aproveitando que nós já entramos na questão do prejuízo, o município sofreria um prejuízo econômico, certo? Correto. Com esse corte de verbas, e eu gostaria de saber o que o cidadão comum, a pessoa como eu como eleitor, não vou lá e não faço a revisão biométrica, o que eu vou sofrer, certo? Entendo. O que minha pessoa vai sofrer de prejuízo por não ter ido realizar a revisão biométrica. Entendo. O artigo 7º do Código Eleitoral prevê uma série de restrições ao eleitor que não fizer recadastramento, ou seja, o eleitor que estiver irregular junto à Justiça Eleitoral. Vão desde limitações simples, referentes à carteira de identidade, referentes a qualquer tipo de benefício advindo do governo federal. E nisso é necessário ter atenção. Porque quando pensamos em benefícios, imaginamos no primeiro momento Bolsa Família. Bolsa Família, lógico. Apesar de Bolsa Família ser muito relevante, principalmente nessa região, tenho dados, por exemplo, de que o índice de pessoas assistidas pelo Bolsa Família aqui gira em torno de 70%. Isso é um número alarmante. Mas, além disso, é necessário perceber que eu me refiro a qualquer tipo de benefício advindo do governo federal. Então, se forçarmos um pouco a memória, lembraremos que Caixa Econômica Federal tem a ver com o governo federal. Lembraremos que qualquer empréstimo decorrente de banco federal vai ser restringido. Ou seja, a pessoa vai ter essa limitação. Além disso, vamos pensar em situação de educação. A educação está vinculada à questão federal. Consequentemente, o acesso à instituição de nível superior vai estar restringida. Muito provavelmente, a maioria dos espectadores, e você mesmo, já deve ter se deparado com situações em que você vai fazer alguma coisa e se depara com uma exigência.
Qual a exigência? Situação cadastral na Justiça Eleitoral. Exato. Pensamos, às vezes, que é uma bobagem, que é um documento que não vai ser relevante, porque só lembramos dele a cada biênio, a cada 2 anos, que é justamente quando tem eleição. Mas é um documento necessário para o governo federal verificar que se trata de um cidadão brasileiro. E esse cidadão brasileiro vai ter direito a uma série de benefícios. Todos os benefícios que têm relação com a União, que têm relação com o governo federal, estarão restringidos. Pensamos, no primeiro momento, a questão do benefício assistencial, que é o Bolsa Família. Pensamos, no segundo momento, também a questão de educação, como eu acabei de me referir. Questão de empréstimos junto aos bancos. É muito comum aqui nessa região empréstimos advindos do Banco do Nordeste. Isso, empréstimos rurais. Então é necessário perceber que haverá uma restrição quanto a isso. E insisto, o próprio acesso à instituição de ensino superior. Isso exige uma restrição justamente por quê? Porque é necessário que esteja com sua situação cadastral positiva, regular, junto à Justiça Eleitoral. Então, podemos dimensionar aí que os prejuízos serão enormes para a população. É o que eu sempre falo. Vocês já devem ter ouvido falar naquela frase, um por todos, todos por um. Nessa situação, se não quiser pensar no todo, o que seria o todo? Pensar na população de Belém de São Francisco como um todo, que são esses 20 mil habitantes a qual eu me referi, que vão ser prejudicadas por não haver o repasse por parte do Estado, por parte da União. Vamos pensar em um, ou seja, em vez de pensar no todo, vamos pensar em um, ou seja, pensar em si mesmo. A partir do momento que não é feito o recadastramento, você será prejudicado. Você que está me ouvindo, é necessário que perceba isso, que vai ser prejudicado caso não faça o recadastramento. Por isso que, além de você mesmo fazer o recadastramento, é necessário que alerte familiares, é necessário que alerte amigos, porque haverá um prejuízo. E nesse ponto, Márcio, se é que você me permite, é necessário esclarecer que o recadastramento ocorre num prazo de 15 minutos. Ou seja, são 15 minutos que perdemos numa ida ao fórum, 15 minutos de um dia, se você tomar como parâmetro que o dia tem 24 horas, 15 minutos é praticamente nada. Nesses 15 minutos serão necessários para se obter a digital do eleitor, verificar os documentos e liberá-lo. A partir desse momento, ele já está recadastrado e já está livre de qualquer prejuízo decorrente do não recadastramento. Realmente eu acompanhei meu pai e minha mãe, levei-os ao fórum para fazer o recadastramento. Levei primeiro minha mãe, depois levei o meu pai, e realmente é um processo rápido, é um processo assim, não é tão demorado, né? Você senta, vai extrair lá a digital, ver se os dados estão todos corretos, e está feito o processo, você vai embora. Isso. É um processo bem rápido, realmente. O processo em si realmente é rápido. O processo em si, basta você se dirigir ao fórum. Vocês estão vendo aí as imagens em que o servidor faz o recadastramento do eleitor de forma célere. O que poderia criar uma certa demora no atendimento seria a espera. Mas até isso, o próprio cartório eleitoral está engajado. Eu estou sempre alertando os servidores que procurem orientar os eleitores o melhor horário para se dirigir ao fórum, no sentido de encontrarem o fórum mais vazio. E caso tenha necessidade de se deslocar o fórum de forma célere, porque precisa resolver uma outra coisa, os servidores já estão orientados a propiciar o atendimento mais rápido possível. Por isso que volto a dizer, é necessário que entenda a necessidade de haver o recadastramento e perceberem que a Justiça Eleitoral está fazendo de tudo para permitir que o eleitor se desloque e tenha um atendimento célere. Desde o juiz, que está se dirigindo nesse momento a vocês, quanto os servidores, todos estamos engajados nessa causa. Certo, doutor. Doutor Bruno, existe uma questão, uma dúvida, essa dúvida seria por parte das lideranças políticas, quanto ao transporte desse eleitor para realizar essa revisão biométrica. Alguns acham que seria um crime eleitoral, ou esse tipo de coisa. Eu gostaria de saber o seguinte, a liderança política, o vereador, o líder político da região, que quiser transportar o seu eleitor até o fórum para realizar a revisão biométrica, teria algum prejuízo político por isso, não? Pergunta importantíssima, Márcio.
ouvimos sempre na TV que é inadmissível que o candidato ou qualquer pessoa transporte eleitores no dia da eleição, principalmente se tratar de transporte remunerado. Mas até a questão do transporte gratuito existe restrições. Só que é preciso que entendamos, é preciso que todos os espectadores entendam que a eleição ficou no ano de 2016. No dia 2 de outubro de 2016, os eleitores de Belém do São Francisco e Itacuruba se dirigiram até a urna eleitoral e colocaram seu voto. Isso ficou no passado, isso ficou em 2016. O que estamos falando nesse momento é a respeito do recadastramento do eleitor para mantê-lo cidadão belemita ou cidadão itacurubense. Essa característica de ser cidadão é justamente o que vai permitir com que é justamente essa característica de cidadão que vai permitir com que tenha direito a uma série de benefícios. Justamente por isso, é preciso que se deixe isso de forma muito clara, não existe nenhum tipo de restrição por parte de transporte de qualquer pessoa que seja. Dessa forma, assim como você me relatou que levou seu pai, isso, correto? Que você se dirigiu com seu pai até o posto de atendimento, com sua mãe, você pode fazer com qualquer pessoa. E vou além, qualquer líder político e qualquer pessoa pode engajar nessa luta, pode entrar nessa luta junto conosco, porque está em jogo um interesse muito maior, que é o interesse de Belém do São Francisco e o interesse de Itacuruba. Justamente por isso não há que se falar em crime eleitoral, insisto, não há que se falar em crime eleitoral no transporte de qualquer eleitor para o fórum, em se tratando de Belém do São Francisco, ou para o posto de atendimento, em se tratando de Itacuruba. Podem ficar tranquilos, tanto os líderes quanto os eleitores, que não existe nenhuma violação à norma nesse sentido. Pelo contrário, eu até estimulo, eu até gostaria que a maior parcela dos líderes eleitorais, se não a totalidade, se engajasse nessa luta. Porque, raciocinemos, se 30 líderes eleitorais aqui em Belém do São Francisco se engajasse no sentido de trazer cada 10 eleitores, já teríamos aí numa conta fácil 300 eleitores. Então, a partir do momento que pensamos que falta 6.000, faltaria aí só 5.700. Então, é dessa forma mesmo, é um trabalho de formiguinha, que caso a população entenda a necessidade de se engajar nessa luta, entenda que está em jogo um problema muito grande, tanto para o município de Belém do São Francisco, quanto para o município de Itacuruba, e não só para os municípios, mas também para todo cidadão, é necessário que perceba que caso vão à urna, caso se dirijam ao fórum e ao posto de atendimento, terão um resultado muito positivo. Doutor Bruno, eu percebo que na realidade existe ainda Belém, como Belém, eu sou de Belém, existe muita questão política, de grupos políticos, não é, de um lado e do outro. Mas, ouvindo suas explicações, eu chego à conclusão, salvo engano, que temos que nos juntar, todos nós, eu, o nosso diretor, o vereador, o prefeito, o professor, o agente de saúde lá, que vai nas casas, todos nós temos que nos juntar para poder chegar à meta e que não sofra, o município não sofra a penalidade financeira, não é? Principalmente isso, porque vai acabar todo mundo pagando, quem foi e quem não foi vai pagar. Com certeza. O prejuízo. O raciocínio é justamente esse. Independente do posicionamento em relação ao partido A, ao partido B, ao partido C, existe um interesse muito maior, que é o interesse da população de Belém do São Francisco. Nesse sentido, a população tem que perceber isso, e independente de ter afeição por determinado político, é necessário que exista uma força suprapartidária. O que é que significa isso? Independentemente do posicionamento político, independentemente da preferência de partido, está em jogo um interesse muito maior. Cada cidadão belemita, cada cidadão itacurubense, além de ser partidário de alguma corrente política, é, acima de tudo, belemita e, acima de tudo, itacurubense. E é necessário que perceba isso. É necessário que exista esse engajamento e que deixemos qualquer tipo de desavença política para um outro momento.
porque não estou falando de momento de política. Quero que esqueçamos questão política. Eu estou falando questão eleitoral, questão de cidadania. É necessário que possamos separar essas duas coisas. Uma coisa é uma discussão política em que determinada pessoa vai ter preferência pelo político A, B ou C. Outra coisa é a questão de cidadania, em que é um interesse muito maior, em que está em jogo aquela questão que eu te falei, um por todos e todos por um. Realmente, doutor, realmente o senhor tem razão. E acho que todos nós devemos nos engajar nesse projeto. Doutor, com relação à situação do país hoje, o cidadão comum ele está desacreditado de político, certo? Existe essa questão, devido a tudo que vem acontecendo. E uma das questões que mais se falam em mesas, em reuniões, é sempre a questão da segurança da urna eletrônica. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, a urna é segura? Quais são os protocolos que garantem essa segurança? Eu te respondo que sim, te respondo com convicção. Estamos passando por um avanço tecnológico ao longo dos anos. Muito provavelmente, na nossa infância, não tínhamos tão presente tecnologias como celulares e outros equipamentos eletrônicos. E é necessário que ocorra esse avanço tecnológico também no que tange à cidadania. Justamente por isso, pensou-se em substituir as antigas cédulas de papel. Isso pode parecer utópico, isso pode parecer fora de cogitação quando nos deparamos com pessoas abaixo de 20 anos, provavelmente, em que não presenciaram conhecem, isso. Não sabem o que é isso. É o seu caso, mano? Não, eu sou do tempo que a briga era grande, quando ia contar os votos. Então, aquele período, isso ocorria em Belém de São Francisco, isso ocorria em Recife, isso ocorria em Caruaru, isso ocorria em Petrolina, em qualquer um dos 5.570 municípios brasileiros, existia um problema muito grande em relação ao sigilo do voto e em relação à contagem, se de fato representava aquele voto que foi depositado na urna. Justamente por isso, pensou-se em tornar o sistema menos frágil. E aí a tecnologia tem que jogar a favor e foi desenvolvida a urna eletrônica. A segurança está justamente no fato de isso ser permitido, propiciado a todos os partidos, consequentemente todas as vertentes políticas, fazerem vistoria na urna. É possível que todos os partidos contratem hackers, vamos imaginar dessa forma, para tentar verificar falhas na urna. Caso se entenda que exista falha, consequentemente, vai ocorrer uma reforma quanto àquela urna. Temos no Brasil inúmeros partidos políticos. Em toda eleição, seja eleição federal, quanto estadual, quanto municipal, essa vistoria das urnas ocorre. Você já deve ter ouvido naquele ditado que se todo mundo toma conhecimento, muito provavelmente alguma coisa errada vai vir à tona. E eu acho que devemos pensar dessa forma. Percebamos, todos os partidos políticos, partidos de direita, partido de esquerda, partidos de extrema direita, partido de extrema esquerda, têm acesso a urnas no sentido de vistoriá-la e no sentido de encontrar falhas. Então, essas pessoas que inevitavelmente nos representam, e não estou me referindo apenas aos parlamentares, ou seja, os atuais deputados e senadores, mas estou me referindo em partidos no contexto geral, essas pessoas fiscalizarão e, consequentemente, caso observe algum tipo de falha, trarão à tona. Então, é necessário que nos desapeguemos dessa o que eu costumo chamar de teoria da conspiração, no sentido de que existam falhas. Eu acho que existiam sim falhas no sistema anterior, que com simples folhas de papel depositávamos nossos votos nas urnas. Então é necessário que tenhamos certeza de que a urna é segura. E percebamos, a urna não tem acesso à internet. É interessante ilustrar porque quem tem conhecimento mínimo de informática percebe que os computadores mais seguros são aqueles que não estão ligados à grande rede. E a urna, justamente pensando em ser segura, não permite que se acesse a mesma à distância.
Certo, doutor Bruno. Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para o pessoal que ainda não foi, embora eu acho que o recado foi dado, a grande importância que existe dessa revisão biométrica, não só para o município, como para o cidadão, que às vezes está em casa e está, não vou lá porque eu não vou votar, que eu não vou fazer isso, mas que eu acho que é importante que ele tenha seu título em dias, até mesmo para que possa usufruir dos direitos que o senhor mencionou. Gostaria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de Belém, pessoal de Itacuruba, para que compareçam à revisão eleitoral. Certo. Márcio e todos os espectadores, é necessário que se entenda a gravidade da situação. É necessário que se perceba que, caso não ocorra o recadastramento, vai ocorrer prejuízo tanto para o município em que você vive, seja belemita, seja itacurubense, quanto a si próprio. É necessário que ocorra esse recadastramento. Inclusive, vou me dirigir agora a você, Márcio, uma coisa que eu ainda não trouxe à tona é a questão de estar havendo, no momento, o rezoneamento em todo o Brasil. O que é que significa isso? O TSE determinou que zonas eleitorais sejam extintas, pensando justamente numa redução de custos. Isso vai refletir na extinção de zonas eleitorais que tenham um eleitorado menor que 17 mil. Repito, qualquer zona eleitoral que tenha menos de 17 mil eleitores será extinta no estado de Pernambuco. A título de ilustração, Belém do São Francisco conta com pouco mais de 15 mil eleitores, o que faz com que a zona eleitoral de número 73 permaneça vigente é a junção entre Belém do São Francisco e Itacuruba, porque juntando esses 15 mil eleitores de Belém do São Francisco com esses quase 5 mil eleitores de Itacuruba, totalizam cerca de 20 mil eleitores. O problema é que, caso esse número caia de 20 mil para abaixo de 17 mil, inevitavelmente ocorrerá a extinção da 73ª zona eleitoral. Na presente data, contamos com o cadastramento e recadastramento, ou seja, tanto a pessoa que já era eleitor se dirigindo ao fórum para fazer o cadastramento biométrico, como aquele que vai dar o primeiro voto na urna na próxima eleição, que seria o cadastramento original, contamos até a presente data com o número de 12.400 eleitores, somados às populações de Belém do São Francisco e de Itacuruba. Isso significa que faltam 4.500 eleitores para alcançar o patamar mínimo para a permanência da 73ª zona eleitoral. A título ilustrativo, caso venha a extinguir essa zona eleitoral, poderíamos ter o funcionamento dessa zona eleitoral em Salgueiro, em Cabrobol, até em uma cidade distante. Então é muito importante que compreenda que, além de todos os prejuízos que ilustrei no início, tanto prejuízos a título de repasse de FPM, quanto prejuízo para cada um do cidadão, no sentido de não ter direito ao Bolsa Família, não ter direito a entrar em escola, a faculdades, não ter direito a fazer empréstimos em instituições federais. Tanto esses prejuízos poderão ocorrer, quanto também, do ponto de vista amplo, a questão do rezoneamento propiciar a extinção da 73ª zona. Por isso, volto a dizer, a situação é grave. É necessário que todos os belemitas e todos os itacurubenses percebam quão grave é a situação. No dia 31 de agosto do corrente ano, tivemos, tanto aqui em Belém do São Francisco quanto em Itacuruba, audiências públicas justamente no sentido de sensibilizar a população, justamente no sentido de sensibilizar os poderes executivo e legislativo das respectivas cidades, no sentido de nos engajarmos para que ocorra o recadastramento de forma plena. Nessa audiência pública, houve a participação de mim, juiz eleitoral da 73ª zona, da então promotora eleitoral e também do corregedor eleitoral. Ou seja, o desembargador se deslocou de Recife para comparecer a uma audiência pública aqui em Belém do São Francisco e para comparecer em uma audiência pública em Itacuruba. E nessa situação eu me ponho até sob questionamento. Estamos falando de mim, juiz eleitoral, que não sou natural daqui de Belém de São Francisco, e estou na condição de juiz. Por que eu digo estou? Porque se hoje eu sou juiz aqui em Belém de São Francisco, amanhã eu posso estar sendo juiz em outra comarca.
Da mesma forma, tínhamos a presença da promotora eleitoral, que inclusive não está mais em Belém de São Francisco, e tínhamos também a presença do corregedor eleitoral, que não vive aqui em Belém de São Francisco, ele mora em Recife. Se temos 3 pessoas que não são daqui de Belém de São Francisco e estavam extremamente engajados, extremamente preocupados com esse problema, com muito mais razão, é necessário que a população de Belém de São Francisco, é necessário que a população de Itacuruba compreenda a dimensão desse problema. E por que eu digo isso? Insisto, é um problema muito grave e quem vai arcar com esses problemas, quem vai arcar com os efeitos desse problema, são justamente os cidadãos, tanto de Itacuruba quanto de Belém de São Francisco. Muito provavelmente, a maior parte da população dessas 2 cidades nasceu na cidade, vive nessa cidade e vai morrer nessa cidade. Então, se os cidadãos de Itacuruba e de Belém de São Francisco não compreenderem a dimensão do problema, vai ficar difícil chegarmos a uma solução. Eu me referi no início à chegada nessa comarca, nessa 73ª zona eleitoral, quando me deparei com diversos desafios. Esses desafios, que compreendem um acervo muito grande, e diversos problemas diuturnamente em que tento resolver junto a advogados e junto às partes, eu preciso da colaboração de várias pessoas, preciso da colaboração dos servidores, preciso da colaboração dos advogados e preciso da colaboração da população, no sentido de entender que existe um problema decorrente do acervo e no sentido de entender que eu quero resolver isso da forma mais rápida possível. Da mesma forma, é necessário que se compreenda que eu também quero resolver esse problema eleitoral que está passando tanto Belém de São Francisco quanto Itacuruba. É um problema que vai ser resolvido com o recadastramento. Havendo recadastramento da forma mais célere possível, não poderemos mais imaginar prejuízos a título de FPM de repasse para o município de Belém de São Francisco e de Itacuruba e não poderemos imaginar prejuízos para os cidadãos. Por isso, insisto, o problema é sério, é necessário que cada um entenda o problema e repercuta. A pessoa que está me assistindo, é necessário que passe para os seus familiares, é necessário que passe para os seus amigos, passe para a sua mãe, para a sua avó. Se forem professores, peço que passem para os seus alunos. Se forem agentes comunitários ou alguns funcionários da saúde, eu peço que repercutem. Aqueles que entram na casa das pessoas, no sentido de prestar algum tipo de serviço público, eu peço que repercuta esse problema, pois precisamos resolver isso da forma mais célere possível. E para resolver isso, eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Certo, doutor. Essa conversa nossa foi muito importante para mostrar para o cidadão comum a importância da revisão biométrica, de participar, se engajar cada vez mais nesse processo. Desde já agradeço a presença do senhor, foi muito, muito esclarecedora e, se possível, gostaria mais na frente de contar novamente com a sua presença para que, se Deus quiser, esteja tudo normal, tudo certo e que não venhamos sofrer nenhuma penalidade, tanto o município como o cidadão. Como o senhor mesmo falou, a maioria das pessoas de Belém nascem e vivem aqui, ou como eu, passam um tempo fora e voltam para cá, precisam que Belém cresça, e para que Belém cresça, a gente precisa se engajar nesse processo, para que Belém, como município, não perca, não tenha nenhuma penalidade, não é verdade? Desde já agradeço, senhor. Tem alguma pergunta aí? Tem um comentário aqui do Sábio Carvalho. Lê para mim, por favor. Doutor Bruno. O senhor está vendo aqui, doutor Bruno? Um exemplo para a magistratura. Estava lendo aí, Márcio? Rapaz, eu sou meio cego, né? Vamos lá, agora vai dar. Vamos lá. Doutor Bruno Jader Silva Campos. Um exemplo para a magistratura em Pernambuco e, em especial, a nossa cidade. O Poder Judiciário tem sido muito bem representado por um juiz de direito muito ético e comprometido com a justiça e a paz social. Bom, doutor, o senhor eu agradeço, mas gostaria de tornar claro que todo esse meu empenho aqui não vai surtir o efeito necessário se não houver a colaboração de servidores, se não houver a colaboração da população. De servidores, eu lhe garanto que está havendo. Tenho servidores engajados nessa causa que procuram, na medida do possível, resolver com mais celeridade possível a questão do recadastramento.
Mas se não houver a participação da população no sentido de se dirigir ao fórum e no sentido de se dirigir ao posto de atendimento, por mais que eu esteja bem intencionado, por mais que eu queira resolver os problemas de Belém do São Francisco, de Itacuruba, em especial no que tange a questão eleitoral, já que nesse momento estamos falando principalmente de recadastramento, se não houver a participação da população, se não houver a colaboração da população, tanto belemita quanto estadunidense, todo esse meu trabalho vai ser em vão. Insisto, o problema é grave, quero resolver isso da melhor forma possível, quero que aconteça o recadastramento biométrico da forma mais célere possível, inclusive porque, a partir do momento que eu cumulo minha função de juiz de direito com o juiz eleitoral, a partir do momento que ocorrer o recadastramento de forma mais rápida, eu estarei menos preocupado e poderei evitar mais esforços na solução dos processos cíveis, processos criminais, porque, como eu me referi no início, me deparei com um acervo muito grande e quero resolvê-lo da forma mais célere possível, mas eu preciso que todos ajudem. Com certeza o senhor vai conseguir, doutor Bruno. Agradeço a sua presença. Gente, contamos com a presença do juiz eleitoral aqui de Belém de São Francisco, doutor Bruno Campos. Vocês viram que a situação é bastante grave e que precisa do engajamento de cada um de nós. Então vamos comparecer, vamos fazer nossa revisão, ok? E em outra oportunidade nós trazemos o doutor Bruno aqui novamente para que, se Deus quiser, dizer que já está tudo normal e que ele vai voltar a cuidar dos processos cíveis e criminais da cidade, ok? Obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima. Boa noite. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu gosto muito de brincar naquela outra escola, eu gosto muito das professoras, dos meus colegas, e eu já sonho essa daqui pronta. Eu na aula de balé, na aula de computação, vou pro ginásio, na aula de esportes. Queria muito que já tivesse construída, mas ainda não tá, mas eu vou esperar. Um dia fica pronto. Quero muito estudar nessa nova escola, que eu sonho com ela pronta. Quando eu crescer, eu quero ser médica para cuidar das pessoas. E eu quero muito estudar nessa nova escola. Olá, estamos aqui na Casa e Companhia, a maior rede de lojas do Vale de São Francisco. São mais de 9.000 itens para a sua casa. Aqui na Casa e Companhia você encontra as melhores marcas do país. Venha conhecer uma das nossas lojas, matriz em Belém de São Francisco, filiais em Itacuruba, Floresta, Canudos e Uauá, na Bahia. Ih, olha o fogo! Fraquinho! E depois sobra pra mim. Ih, tá acabando. Esse gás é fogo, ou melhor, não é mais, né? Ei, o que é isso? Ah, que serviço rápido! Esse é bom, hein? Na Supergás Brás eu posso confiar. Uma equipe treinada entrega o gás rapidinho e faz a instalação com toda a segurança. E modéstia à parte, mandamos bem na cozinha, né, parceiro? Só que todo o crédito do jantar vai pra Dona Joana. É mole! Supergás Brás. Ligou, chegou.
Olha, é uma enorme satisfação hoje estar fazendo parte da FACESF, né? Que nos apresentou uma estrutura física de primeira qualidade, comparativamente com as demais existentes na região. Nós fomos apresentados agora há pouco aqui a um corpo docente extremamente qualificado, juristas de um modo geral, que irão nos apresentar o direito, o conteúdo do direito, a formação do direito, fazendo com que nós futuramente possamos ser profissionais habilitados pela OAB, o que, portanto, fez com que eu fizesse a opção de estar fazendo parte hoje da FACESF, para que futuramente eu possa não só ingressar no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, com a formação que me for apresentada, ter a condição de estar promovendo um bom serviço na área jurídica para a região do São Francisco, para a população de um modo geral. A escolha pela universidade foi pelo próprio respaldo que o curso tem e a própria universidade tem, né? A biblioteca, já ouvi falar muito bem da biblioteca. FACESF 10 anos. Nosso maior patrimônio é você.